Eu quero já agradecer vocês pela acolhida, todos vocês aqui, obrigado, minha irmã, família pastoral, obrigado, pastora Rosângela, não só em meu nome, mas em nome da minha família, porque vocês têm demonstrado um amor muito grande por nós e nós já estamos sentindo amados por vocês. Então, muito obrigado por isso, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje o tema da mensagem é: qual é a sua tempestade? Sabia que não foi à toa que você veio aqui hoje? Sabe, eu creio que durante o dia ou até durante o início da semana, as trevas, elas conspiraram para que você pudesse não estar aqui. Mas glória a Deus, porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em nós, que proporcionou esse momento para que você e eu estivéssemos aqui, na casa do Pai. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Aleluia. Oh, santo, santo. Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 45. Irmãos, enquanto eu estava pensando, orando sobre esse sermão aqui, um nome, ele vinha à minha mente toda hora. E eu tive a impressão, esse nome é Cláudia. Então, preste atenção, Cláudia. E essa Cláudia, ela foi tomada por um medo durante esses dias, tá? Nos últimos dias. Eu queria orar por você no final, tá bom? E também algumas pessoas aqui, elas têm deixado, têm permitido fortalezas mentais paralisar o crescimento de Deus na sua vida. Nós vamos estar orando por vocês também, tá? Essas fortalezas mentais, elas geram tempestades na sua vida, e essa tempestade, muitas vezes, ela nos faz parar, ela nos faz estagnar, mas hoje é o dia de continuarmos crescer, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45, vai dizer assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você pode fechar os seus olhos por mais algum instante? Peço o Espírito Santo agora para ministrar no seu coração agora. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos nesse lugar um ambiente propício ao teu agir. Nós pedimos agora que todo pensamento confuso se volte à tua palavra. Nós oferecemos o nosso coração nesse momento agora, Pai, como uma boa terra, pronto para receber a semente vinda da tua parte. Ministre nos nossos corações, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem de tema, qual é a sua tempestade,
ela tem um objetivo: despertar você para ouvir a voz de Deus, obedecer e confiar. Você pode repetir comigo? Ouvir a voz de Deus, obedecer e confiar. E é tudo maravilhoso esse ensinamento aqui, porque Jesus, logo no verso 45, a palavra diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado. Jesus é lindo, sabe por quê? Porque muitas vezes Ele vai mexer conosco. Muitas vezes nós estamos alegres e contentes no lugar que estamos. Aqui era a condição dos discípulos. Os discípulos estavam tudo muito bem, eles tinham acabado de ver o primeiro milagre, a multiplicação dos pães. Então eles estavam naquela inércia que muitas vezes nós ficamos. Eu estou quieto, está tudo muito bem, mas Jesus é aquele que nos provoca a um crescimento e a viver grandes experiências com Ele, amém? E assim não foi diferente com Ele. Aqui diz que logo a seguir, compeliu. Se nós formos para o original, compelir é praticamente forçar. Compelir é quase empurrar. Então Jesus disse para eles, quase que ordenando: vão para outra margem. Jesus sempre vai nos provocar. Jesus sempre tem lindas experiências para passarmos com Ele. Mas muitas das vezes vai ser necessário nós sairmos da nossa zona de conforto. O texto que nós lemos aqui, lá no último versículo, aliás, no 51, diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre. Mas como saber que era um milagre? Como saber que o milagre existiu? O milagre só existe no coração de quem crê. Você pode repetir comigo? O milagre só existe no coração de quem crê. Como está o seu coração? Você está à espera de um milagre? Nome daquele filme, né? A espera de um milagre. Como está o seu coração? Quais tempestades você tem passado na sua vida? Talvez você tenha olhado para a tempestade que a sua vida está passando e tem falado assim: eu não consigo. Lembra das fortalezas mentais? Não é comigo. Eu nunca vou conseguir. Ele venceu, mas eu não consigo. Porque essa tempestade é gigante, essa tempestade é enorme. O milagre está no coração de quem crê. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Crer que na tempestade que eu estou passando, Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Você nunca vai estar sozinho, porque nós temos um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de todas as coisas, que está comigo e com você. Só que algumas vezes Ele vai nos permitir ter alguns sentimentos, porque através desses sentimentos, através dessa luta aqui, Ele está nos forjando. Se perguntasse para os discípulos, tudo que eles queriam era uma viagem tranquila. Eu quero entrar nesse barco aqui, descer lá na outra margem, tudo tranquilo. Mas Jesus provocou a eles, porque a fé deles precisava ser desenvolvida. Jesus tinha uma nova experiência para eles, porque eles precisavam ser forjados. Muitas das vezes é comigo e com você. Tudo que a gente quer é ficar viagem tranquila no barco, mas nem sempre vai ser assim. Vão ter lutas, vão ter provações, vão ter dificuldades, mas são elas que nos forjam. Você já parou para estudar o processo de forja de uma espada? O processo de forja de uma espada é mais ou menos assim, e o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Está ali o metal,
bruto. Alguém já se identificou ali, bruto, esse metal. Aí ele é levado no fogo, e ele esquenta, e ele vira uma brasa viva. De repente, ele é tirado do fogo, aí ele toma martelada, e aí depois ele vai para a água, e depois ele é retirado da água, e ele toma martelada, e depois ele volta para o fogo, e depois em brasa viva ele é retirado de novo, e ele é mergulhado no óleo, e aí ele é retirado, e ele toma martelada, e aí assim vai sucessivamente, martelada, água, óleo, fogo, martelada, água, fogo. Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência. As lutas que você está passando vão forjar em você um homem e uma mulher forte, um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher forte de Deus que tem testemunho para contar. Sem forja não tem testemunho, pode repetir comigo? Aí sabe o que acontece no final do processo? Pensa numa espada agora, uma espada linda, maravilhosa, cortante, um aço poderoso. Não é linda a espada? Se alguém viu uma espada aqui na minha mão, quero orar por você também depois. Eita glória! Não é linda a espada? É ou não? Mas o que ela precisou fazer? Passar pelo processo. O processo é dentro do barco. É quando o vento bate, o vento sopra, a água vem, a chuva bate, pingo grosso. O vento sopra e faz aquele barulho que dá medo. Mas sabe de uma coisa? Jesus está de olho em você. Você não entendeu não? Jesus está de olho em você. Sabe por quê? Esse mar, ele é um mar que tem mais ou menos 42, é como se fosse um lago gigante. Ele tem 42 quilômetros assim, 12 quilômetros assim. Só que a característica dele, sabe o que é? O Espírito Santo vai ministrar no seu coração agora. Ventos fortes e tempestades repentinas. É assim na sua vida ou não? Tudo parece que está muito bem, de repente vem um vento forte e uma tempestade repentina. Você diz assim: meu Deus, agora que estava tudo calmo, meu Deus, agora estava tudo tranquilo. Jesus está no processo, Jesus está com você, Jesus está te forjando. Então essa luta que muitas vezes você quer abandonar ela, aguente firme, meu irmão. Aguente a pressão. Fala com seu irmão aí, aguente a pressão. Porque você está sendo forjado no meio do mar, que muitas das vezes oferece para você uma viagem tranquila, que você acha que vai ser tranquila. Ventos fortes e tempestades repentinas. Mas não para aí não. O verso 47, você que está com a Bíblia aberta, segure ela aberta, você que está com ela ligada, deixe ela ligada. O verso 47 diz assim: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ele quem? Jesus. O barco no meio do mar, e ele aonde? Sozinho em terra. Continua, 48. Oh Deus lindo, aleluia. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era ao contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele. Então muitas das vezes quando você está passando por aquela luta, aquela dificuldade, que você acha que está sozinho no meio do mar, não está não, ele está de olho, ele está te vendo, ele está lá em terra, está distante, mas ele não tira o olho de você, porque você é menina dos olhos dele. Ele te cuida, ele te guarda, ele te livra, ele te protege.
aleluia, glória a Deus. Só que tem um detalhe aqui, Jesus olhou eles, mas aqui, o texto 48 diz que eles estavam em dificuldade e continuavam a remar. Então fala com o seu irmão assim, está na luta? Continua a remar. Está difícil? Continua a remar. Não deixe de remar. Mas é só quando as coisas estiverem tranquilas? Não. Continua lendo aí. O vento lhes era ao contrário. Você já imaginou remar um barco no meio da tempestade com vento contrário? O vento está soprando para lá, você está indo para lá. O vento te joga para lá, você está indo para lá. O vento vai para um lado, você vai para o outro. Mas aquele que precisa está de olho em você. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, nós te amamos, Pai, porque o Senhor não tira o olho de nós, em nenhum instante, em nenhum momento. Sabe, irmãos, aí o que acontece? Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Sabe o que é isso? Andando sobre o mar. Muitas vezes a provisão vai vir no sobrenatural. Você acha que ela vai vir no meio natural. Você acha que alguém vai lá segurar o barco. Você acha que alguém vai encostar um outro barquinho lá para te salvar. Não, aquele que te guarda vai vir andando sobre as águas. Aquele que te guarda vai vir flutuando, porque Ele é o dono do sobrenatural. E Ele age no sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Pai, santo, santo, santo. O milagre está no coração daquele que crê. Você crê? Presta atenção numa coisa. A coincidência rouba o poder do milagre. Guarda, anota essa aí. A coincidência rouba o poder do milagre. Preste atenção. Você acha que é coincidência você estar aqui hoje? Você acha que é coincidência Deus ter te tirado de onde Ele te tirou, de ter colocado você onde está colocando? Você acha que é coincidência tudo aquilo que Deus fez na sua vida? Não é não. Deus tem operado milagres aqui. Se a pastora franquear o microfone aqui, a gente não vai embora nem hoje, eu tenho certeza. Porque Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua vida. E coisas novas têm acontecido na nossa vida. Ah, está lutando? Sim, continua remando. Ah, está difícil, vento, chuva, água no olho? Sim, continua remando. Porque o milagre, ele acontece no coração daquele que crê. Aleluia. Jesus está presente nas tempestades. Todas as suas tempestades da vida, Ele está com você. E Ele tem autoridade para acalmar a tempestade. Ele tem autoridade sobre o sobrenatural. Ele não nos abandona. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Agora diz para o seu irmão assim, mesmo na luta, Jesus tem um plano. Sempre Ele vai ter um plano. Aleluia. Preste atenção numa coisa. No 50 vai dizer assim, pois todos ficaram aterrados, né? O que é isso? O espírito estava inquieto, sentiram grande medo, grande temor. Ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que a gente aprende aqui? No meio da luta, no meio da batalha, no meio da tempestade, o que é importante para nós? Ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Sabe, Davi, quando ia para a batalha com o povo, ele não abria mão do tangedor. O tangedor não está ali não, ele não abria, mas está tocando. Ele não abria mão do tangedor, certo? E não abria mão dos filhos de Issacar. Os filhos de Issacar eram os discernidores de tempo. Ei, o Espírito Santo já ministrou no seu coração aí.
Porque nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. Pai, me mostra. Deus, eu sei que o Senhor fala o tempo todo, mas eu não estou ouvindo. O problema não é no Senhor, o problema está aqui em mim. Então me ensina a ouvir a Tua voz, Pai. Mesmo quando a tempestade estiver me assolando, e ela vai vir. Vai vir? Vai vir. A nossa vida é feita de lutas. E é assim que nós rompemos. Nossa vida é feita de guerras. Muitas guerras aqui, mas a maioria no mundo espiritual. Então as coisas espirituais, elas se discernem no espiritual. Por isso nós temos que pedir a Deus sempre discernimento. Me ensina a ouvir a Tua voz. Eu estou achando que é um fantasma. Eu estou com muito medo. O que é isso que está acontecendo? Tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Aleluia. Oh Deus lindo, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você nunca está sozinho. Ele está o tempo todo junto com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, aquela pergunta que vai fazer você pensar agora sobre a sua vida. Quantos milagres mais Deus precisa fazer na sua vida, para você entender que Ele cuida de você? Quantos milagres mais Deus vai fazer e ser preciso fazer na sua vida, para você entender que Ele está com você? O Abba, o Paizinho, aquele qual nós amamos, que muitas das vezes nós pensamos: Senhor, o Senhor nos abandonou, Senhor, o Senhor nos deixou, e Ele diz: calma, tem de bom ânimo, sou eu estou contigo, não tem mais. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Olha o verso 49 que diz: Ele, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma, e gritaram. Meus irmãos, esse discernimento, ele deve estar sempre presente na nossa vida. Sabe, o 52 vai dizer assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Eles tinham acabado de presenciar um milagre. O coração deles estava endurecidos. Por isso que eles não compreenderam o que estava acontecendo. Mas sabe o que estava acontecendo ali? Eles não tinham entendido ainda que era o Messias que tinha chamado eles para perto. Eles não tinham entendido ainda toda a amplitude do que era andar com Jesus. Eles não tinham entendido ainda que aqueles que tinham comissionado eles, que tinham dito assim: vem comigo, vamos lá, era Jesus, o Salvador. Jesus tinha escolhido eles. Você consegue entender que você é um escolhido ou uma escolhida de Deus? Você consegue entender que você é um escolhido e uma escolhida de Deus? Precisamos estar certos disso, cientes disso. Precisamos ter o entendimento claro sobre isso. Sabe, irmãos, há 2 anos atrás, eu e Sara perdemos um filho. Um filho muito esperado. Um filho que nós aguardamos ele durante 9 meses, e nós fizemos todos os exames que vocês pensarem. Só que, tudo muito bom, tudo muito lindo, mas quando o menino nasceu, a gente escolheu o nome dele de Noah. Então, quando Noah nasceu, começou uma série de problemas. Eu assisti o parto, e aí eu percebi que ele tinha nascido com um dedinho a mais em cada pé. Falei: Jesus, o que é isso? Aí a doutora me chamou lá dentro ainda do centro cirúrgico e disse assim: pai, seu filho tem um dedinho a mais em cada pé, mas é tranquilo, é só cortar ele, vai fazer um pontinho aqui, vida normal, vida que segue.
Amém, doutor. O coração dispara um pouquinho, mas amém. Glória a Deus. Eu olho nele, olho na Sara. Olho nele, olho na Sara. Mas aí, de repente, lembra, eu até falei que o coração dispara. Veio outra notícia. O coraçãozinho dele estava disparado. Ele precisava de aparelhos. Então, ele ficou nos aparelhos para que acalmasse o coração dele. Quando Sara chegou lá no quarto, queria ver ele, eu disse para ela, por enquanto não, porque ele precisa ficar no quarto. E a partir daí, irmãos, eu vou resumir para vocês o que nós passamos. Foram 51 dias de UTI neonatal. Cada dia uma notícia ruim. Cada dia uma notícia difícil. Cada dia uma paulada. Cada dia um vento forte tentando derrubar. Cada dia o barco balançava, a gente falava assim, agora vai tombar. Cada dia era uma notícia difícil. Pai, seu filho pegou uma pneumonia. E ele ali lutando com aquele coração disparado, tadinho. E nós orando. Pai, melhorou da pneumonia. Agora ele tem uma infecção urinária. Todo dia, 2 vezes por dia, nós estávamos ali. Mas não estava só ele ali. Tinha também outros leitos, outros bercinhos. Então, nós entendemos que temos que manifestar o reino de Deus, onde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés. E nós começamos a orar por aquelas crianças que estavam ali do lado daqueles berços. E de repente aquelas crianças, daí 2 dias, recebiam alta, glória a Deus. Aí nós orávamos para o outro, e ele recebia alta, e nós, glória a Deus. E vinha mais notícia do nosso filho, difícil, que tempestade nós passamos. Pai, nós não conseguimos fazer o exame no teu filho. Mas como assim? Porque ele precisa ficar ligado aos aparelhos, nós precisamos fazer um exame nele, porque nós estamos desconfiados que ele não tem os olhinhos. Como assim? Não tem os olhinhos? Sim. Mas tinha um leito do lado ali que precisava de uma oração. Então nós fomos até lá e oramos por aquele bebê. Muitos correspondem com a gente até hoje. As crianças estão correndo, linda, com saúde, né, irmão? Faz contato com a gente no Instagram. Mas os dias foram se passando e vinha mais notícia difícil, mais vento balançando o barco. Pai, o seu filho nasceu com uma condição de micropênis. Como assim? Me explica isso. Não, vai ter que rasgar, tirar um pouquinho para fora, depois costura de novo, vida que segue normal. Mas tinha outros meninos e meninas e bebês ali precisando de oração, e nós estávamos orando por ele. Sabe por quê? Porque em meio à tempestade, Jesus estava comigo e com ela no barco. Quando Jesus está conosco no barco, no meio da tempestade, nós conseguimos manifestar o reino dele. Nós conseguimos ser luz. A nossa história vira um testemunho, porque nós vencemos aquela provação. Nós passamos pela forja. E vem mais notícia difícil. Pai, nós temos uma dúvida aqui quanto ao sexo do seu filho. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, só pode. Eu não estou aguentando mais essa cacetada. O vento vai derrubar esse barco. Todo dia era uma notícia. Tudo escolhido, enxoval comprado. Toda a família inteira já sabia que o nome do menino era Noah. Como assim? Agora você vem falar comigo que o menino talvez não é menino? Precisa fazer um exame. Vai lá para o sul do país, em 15 dias úteis ele está aqui. Então você quer dizer que eu não posso registrar o meu filho? Não pode, porque a gente não sabe ainda. Eu falei, Jesus. Mas tinham bebês ali que precisavam da oração.
Tinham bebês ali, não só bebês, tinham profissionais, tinham enfermeiros, médicos ali dentro que precisavam das nossas orações. E orem por aquele povo lá da UTI neonatal. Eles precisam de suporte, de apoio. E nós esperamos, foi um exame caríssimo, o SUS não cobriu, mas iria demorar uma semana para conseguir esse valor, mas em 4 horas o Senhor moveu e os irmãos nos abençoaram, e em 4 horas o dinheiro desse exame caríssimo que foi lá para o sul já estava na conta, e no outro dia a gente mandou, e daí 15 dias chegou o resultado, e a médica nos chamou e falou assim: sim, pai, pode registrar o seu filho, porque ele é um menino mesmo. Ligou os pares de cromossomos, está vendo aqui? Esse aqui está definindo que ele realmente é um menino. Falei, glória a Deus, me dá aqui, deixa eu correr lá e vamos registrar o nosso menino. No dia seguinte, o olhinho abriu, tinha um olhinho lá. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus, aleluia. Mas sabe, no findar desses dias, ele não resistiu. Ele veio a falecer, veio a óbito. Mas em todos os 51 dias, Jesus estava conosco naquele barco. Todos aqueles 51 dias, Ele não nos abandonou em nenhum minuto. Todos aqueles 51 dias, nós tivemos oportunidade de manifestar o reino dEle ali dentro daquele hospital. Porque nós conseguimos entender que Ele está conosco o tempo todo, não importa o tamanho da luta. E no 52º dia, após a gente ter o velório dele, fomos lá, enterramos o menino. Pensa num momento difícil para um pai escolher o caixão do teu filho, a urna do teu filho. Nunca pensei isso na minha vida. Mas, em 51 dias, enterramos, velório. No 52º dia, sabe o que nós fizemos? Reunimos a equipe da neonatal todinha. Todos os funcionários, médicos, doutores, a gente queria orar por vocês. E nós fomos lá, e a gente deu a mão, e foi um momento de quebrantamento tão grande. Nós oramos com ele, falei, a gente queria agradecer vocês, porque durante 51 dias vocês amaram o nosso filho, vocês cuidaram do nosso filho, vocês são usados por Deus, as mãos de vocês são abençoadas. E eles choraram, ficaram gratos demais, e depois os testemunhos, é muita história para contar agora, não dá tempo. Mas todos que cuidaram dele, chegaram perto dele, pastor, e diziam assim, esse menino tem algo diferente. Eu consertei a minha vida. Agora eu quero voltar para Jesus. Eu olho, eu vejo a presença de Deus na vida desse menino. Os testemunhos que nós ouvimos depois, foi mais ou menos desse. Glória a Deus por isso. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas preste atenção numa coisa, a viagem pode ter vento, pode balançar, pode ter medo, sim, mas nunca vai faltar o sobrenatural de Deus para aqueles que têm fé, para aqueles que sabem o Deus que eles servem, para aqueles que acreditam no Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, esses discípulos aqui, eles passaram todos esses momentos com Jesus. Jesus ensinou a eles o tempo todo. Sabe, e se você continuar aqui e seguir as páginas do Evangelho de Marcos, você vai ver aqui que logo em seguida teve a segunda multiplicação dos peixes. E Jesus disse para eles, e agora, como nós vamos tratar da multidão? Eles falaram assim, como, Senhor? Eles tinham acabado de ver a primeira multiplicação dos peixes. Eles tinham acabado de ver aquela tempestade toda se acalmar. Como
teria que fazer. Muitas vezes assim somos nós. Nós vemos um milagre acontecer na nossa vida, e acontece outro milagre, e acontece outro milagre, e a gente vira para o Senhor e fala assim: será? Deus quer colocar uma certeza no seu coração hoje. Você vai sair naquela porta ali diferente que você entrou. Você vai sair daqui hoje com a sua fé esticada. Sabe por quê? Porque Ele está te forjando. Essa luta que você está passando é para a glória do nome dEle. Essa dificuldade que você está vencendo, sabe para quê? É para daqui a pouco você contar um testemunho e uma vida, entregar o coração para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é vivo e Ele está com você o tempo todo. E os discípulos continuaram errando. Logo em seguida, tem Tiago e João pedindo eles: ah, pai, deixa eu me assentar à direita, quando a gente chegar lá, e o outro à esquerda. Aí logo em seguida, Jesus só vai orar, pede eles para vigiar. Jesus, quando volta, eles estão dormindo. Aí depois, logo em seguida, eles vão lá e cortam a orelha. Muitos dizem que é o soldado, mas é o aspirante a sumo sacerdote, cortou a orelha dele. Logo em seguida, Jesus é traído. Depois Jesus é preso, todo mundo foge. Depois Pedro nega a Jesus. Meu Deus, mas Jesus continuou ensinando. Aí, se você for lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, se você está com a Bíblia aberta aí, vai comigo lá. Aleluia. No finalzinho do Evangelho de Marcos, o verso 19 e 20 vai dizer assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido nos céus e assentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, aleluia, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meios de sinais que se seguiam. O que a gente aprende com isso? Nós vamos errar, assim como eles erraram. Mas o que é importante? Eu preciso continuar a remar, porque sinais e maravilhas vão ser feitos através da minha vida, da sua vida. Basta eu entender que Ele está no barco comigo, que eu preciso continuar remando, mesmo quando as águas, mesmo quando os ventos estiverem soprando ao contrário. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para que você ficasse de pé agora. Santo, santo, santo. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei nem o que te trouxe aqui hoje. Mas eu sei como você pode sair daqui hoje. No livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 10, eu queria ler esse versículo para você. E eu peço que o Espírito Santo agora possa ministrar esse versículo como uma verdade do céu na sua vida. O Espírito Santo possa ministrar esse versículo como uma verdade vinda direto do céu para você. Que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Em nome de Jesus. Passe o que você estiver passando. Não importa o tamanho das lutas que você estiver lutando. A equipe de louvor vai ministrar agora. Eu queria que você só deixasse eles cantar agora. Deixe só eles cantar. E eu queria que você imaginasse isso aqui, ó, como um barco. Um barco grande, está vendo? Gigante. Mas que Jesus está na popa. Não importa a tempestade que você está passando. Não importa a luta que você está passando. Eu queria te convidar. Vem para dentro do barco. Vem se colocar junto daquele que pode fazer você sair daqui transformado nessa noite. Enquanto eles adoram, você se move. Eu já estou aqui. Aleluia.